Muito bem, olá meu aluno do primeiro ano do ensino médio, ou você que está revisando aí os conteúdos do terceiro ano, né? Bem-vindo à terceira aula desse tema que é radioatividade, tá certo? Nós vamos agora estudar as propriedades das radiações. Nós vamos entender, na verdade, que radiações são estas, né? Qual a natureza dessas radiações, né? Então entra no jogo agora outro cientista também já conhecido. Vejam que a evolução dos modelos atômicos, eles aconteceram no mesmo contexto do estudo da radioatividade, quer dizer, o estudo da radioatividade foi fundamental para o conhecimento do átomo, né? O conhecimento ali dos primeiros modelos atômicos, as propostas dos primeiros modelos atômicos, e nós temos agora, entrando nesse contexto histórico da radioatividade, um cientista que já é conhecido nosso, Ernst Rutherford. Então, Rutherford, o que acontece? Ele, 4 aninhos depois lá do início do estudo dos raios catódicos, agora em 1899, ele começou a investigar também as radiações emitidas pelo urânio, né? Para ele entender agora que radiação era aquela, que saía de dentro de um átomo radioativo, tá certo? Então, isso aqui é um esquema, né? Ele colocou uma amostra de átomo radioativo dentro de um recipiente com chumbo, né? Por quê? Porque o chumbo impede que as radiações saiam em todas as direções, né? Ele segura a radiação, ele não deixa a radiação atravessar por ele. É um dos elementos, é uma das substâncias que tem grande poder de retenção da radiação, tá certo? Da radiação. Por isso, lá no raio-x, lá nos laboratórios de radiologia, né? Ali você tem as pessoas usando aqueles aventais de chumbo, né? Então o que acontece? Rutherford colocou dentro de um bloco de chumbo uma amostra de elemento radioativo, deixou esse bloco de chumbo apenas com um orifício para que as radiações saíssem só por aquela abertura, né? E na frente do orifício, né? Ele então começou ali a fazer seus ensaios, né? Claro que os raios que saem do urânio são invisíveis. Isso aqui é um esquema, isso aqui é uma ilustração, né? Os raios, eles são invisíveis, né? Então, como é que eu faço para enxergar o raio? Bom, eu não posso enxergar o raio, mas eu enxergo aonde o raio se propaga, né? Porque o raio, ele tem a capacidade, né? Nós já vimos isso nas aulas anteriores, de impressionar filmes fotográficos, tá certo? Então, se eu colocar aqui um filme fotográfico, aonde o raio bater, vai deixar ali sua marca, né? Vai impressionar o filme fotográfico, tá bem? Ok? Então, o que Rutherford fez? Ele aplicou na frente do orifício do bloco de chumbo um campo eletromagnético e ele percebeu, então, que na frente, no filme fotográfico que ele colocou na frente, 3 marcas aconteceram. 3 marcas. Ou seja, do núcleo do urânio estavam saindo 3 tipos de radiação. 3 tipos de radiação, tá certo? Bom, o que fez com que fosse dividido assim em 3? Bom, ele aplicou um campo elétrico aqui, não é? Então um polo era positivo, o outro era negativo. Um polo era positivo, o outro era negativo. Então, na direção do polo positivo, alguém foi desviado, atraído pelo polo positivo. Este alguém que foi atraído pelo polo positivo deveria ter carga negativa. E alguém foi atraído pelo polo negativo. Este alguém que foi atraído pelo polo negativo deveria ter carga positiva. E outro raio que não foi atraído nem pelo polo positivo e nem pelo polo negativo.
não deveria ter carga nenhuma. Então Rutherford, ele descobriu que eram 3 os tipos de radiação. Um que era atraído pelo lado positivo, o outro que era atraído pelo lado negativo e o outro que passava reto, não era atraído por nenhum dos campos, ok? Muito bem. Então, seguindo aqui, a explicação, o esquema aqui, né? Então, olha cá, substância radioativa, bloco de chumbo, orifício, o raio passava, ele aplicou um campo eletricamente, chapas, né? Elétricamente carregadas aqui, uma positiva, outra negativa, e ele percebeu, então, o feixe se dividindo em três categorias, né? Uma que era atraída, um feixe, né? Que era atraído pelo lado positivo, porque deixava marquinhas aqui, ó, na placa fotográfica. Deixava marquinha aqui em cima. Então aqui tinha um pontinho queimado, ou seja, tinha um raio que atingia aqui. Se esse raio atingia aqui, é porque ele era atraído pelo polo positivo. Se era atraído pelo polo positivo, então era negativo, tinha carga negativa, por isso era atraído pelo lado positivo. Esses raios que tinham carga negativa foram denominados raios beta, ok? Tinha um feixe que não sofria atração nem por um dos polos, nem pelo lado positivo e nem pelo lado negativo. Estes raios passavam direto. A sua marquinha ficava aqui na frente do orifício, né? Essa marquinha queimada aqui na chapa fotográfica. Estes raios foram chamados de raios gama. Não tinha carga nenhuma, nem positiva nem negativa. E atraído pelo lado negativo, alguém que deveria ser positivo, exatamente. Alguém que foi atraído pelo lado negativo só poderia ser positivo. Então, esses raios que foram atraídos pelo lado negativo receberam a denominação de raios alfa, ok? Então, são 3 os tipos de radiação que saem de dentro de um átomo radioativo. Radiação alfa, radiação beta, radiação gama, ok? Muito bem. Então vamos seguir aqui com o estudo dessas radiações, vamos conhecer melhor elas, né? Quais são as propriedades dessas radiações? Primeira, vamos analisar aqui. Existem 2 tipos de radiação. Primeiro tipo, corpuscular. Corpuscular, ou seja, o que é corpúsculo? É um corpinho bem pequeno, é um pedacinho minúsculo da matéria, menor do que o átomo. Menor do que o átomo, nós já tínhamos visto que o átomo ele não é a menor partícula da matéria, né? Na verdade, nós vimos pelo próprio Rutherford, na sequência dos seus estudos com as radiações alfa, ele descobriu o núcleo atômico, e lá no núcleo atômico tinha prótons, né? Tinha os prótons, depois os nêutrons também foram descobertos em 1932. Então, ele ficou desta forma. No núcleo tem prótons e nêutrons e na eletrosfera tem os elétrons, ok? Então, na verdade, esses feixes de radiação que saem do átomo radioativo é um pedaço do átomo. É um pedaço do átomo. De que parte do átomo? Do núcleo do átomo. Do núcleo do átomo. A eletrosfera não tem nada a ver com isso, né? É o núcleo que se divide ali e lança pedaços dele para fora, ok? Então nós temos feixes de partículas, né? Então essas partículas, elas são as partículas alfa e beta. Então, alfa e beta tem matéria, é corpúsculo, tem pedaço de material, né, que sai do núcleo. E nós temos ondas, que são os raios gama. Os raios gamas é energia pura que sai de dentro do núcleo do átomo. Então, do núcleo do átomo saem pedacinhos do núcleo, pedaços com matéria, e sai energia, ok? E sai energia, que são os raios gama. Então, estes são os 2 tipos de radiação que sai, né? Então, aqui nós temos um esqueminha mostrando os 3 tipos de radiação básico, né? Os 3 tipos básicos, né? Então, primeiro tipo, radiação alfa. A radiação alfa é um pedaço grande do núcleo do átomo. É formada por 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons. Os 4 grudadinhos aqui são arremessados
do núcleo do átomo, tá certo? Então são 2 prótons e 2 nêutrons juntos, grudadinhos, que são arremessados de dentro do núcleo do átomo. Então é a radiação alfa, a partícula alfa. Por causa que ela tem 2 prótons, ela é carregada positivamente. Eram as radiações alfas que eram atraídas pelo lado negativo, né? Que eram atraídas pelo lado negativo, porque elas são positivas, né? Por causa que elas têm 2 prótons, tá bom? Então é um núcleo aqui, ó, de um átomo de hélio que sai de dentro de um átomo radioativo. Olha que coisa louca, né? Então radiação alfa. Nós também temos aqui outra coisa incrível, que é a radiação beta. A radiação beta também é um pedacinho da matéria. Só que é um pedacinho da matéria que tem carga negativa. Tem carga negativa. E sai do núcleo do átomo. Ué, mas no núcleo do átomo eu só não tenho prótons e nêutrons? Como é que sai algo negativo do núcleo do átomo? E quem é essa radiação beta? Bom, quando ela recebeu o nome de radiação beta, eles ainda não sabiam muita coisa sobre ela, mas com o tempo, com os estudos, descobriram que a radiação beta nada mais era do que um elétron. Aí danou, porque como é que um elétron sai do núcleo do átomo? Daqui a pouco a gente vai explicar isso para você, tá bom? Então, olha só, do núcleo do átomo sai uma radiação beta, que é um elétron. Então, radiação beta e elétron é a mesma coisa, só que essa beta aí não sai da eletrosfera, sai do núcleo do átomo, tá bom? E também os raios gama. Aqui é mostrado nesse esquema o poder de penetração dessas radiações, a capacidade que essas 3 radiações têm de atravessar materiais. Então a gente vê aqui que a radiação alfa, ela não consegue atravessar nenhuma folha de papel, né? Por quê? Então, acontece que a radiação alfa é 2 prótons e 2 nêutrons, né? Nós vamos verificar, os alunos do 3º ano que estão revisando esse conteúdo já estudaram e sabem, e os alunos do 1º vão estudar ainda, que os prótons não vivem nesta Terra sozinhos. Porque eles, se eles estiverem sozinhos, eles arrancam o elétron da primeira matéria que ele se encostar. Eles arrancam o elétron. Então imagine só que eu tenho aqui 2 prótons e 2 nêutrons. Os prótons não gostam de nêutrons, próton gostam mesmo é de elétrons. Tá certo? Próton gosta mesmo é de elétron. Então quando a radiação alfa sai do núcleo de um átomo, se ela encontrar átomos de ar aqui, ela já rouba elétron do ar e deixa de ser radiação alfa. Como assim, professor? É porque se eles ganharem 2 elétrons, se cada radiação alfa ganhar 2 elétrons, ela já se transforma num átomo de hélio. O hélio tem 2 prótons e 2 elétrons, né? Então, na verdade, a radiação alfa é um núcleo de hélio. Então, se ela encostar com algum átomo aqui, com algum material que tem elétron, ela rouba elétron desse material, tá certo? Então, por que ela não atravessa a folha de papel? Porque nos primeiros átomos que ela se encontrar da folha de papel, ela rouba elétron, deixa de ser radiação alfa e se transforma em átomos de hélio, que é um gás, e vai para a atmosfera feliz da vida. Feliz da vida, tá certo? Muito bem. A radiação beta são elétrons. Ela já consegue, né? Radiação beta já consegue atravessar uma folha de papel, né? A radiação beta, se a gente pensar aqui na radiação alfa, ela não consegue atravessar nem a camada de células mortas da nossa pele, porque ela rouba elétrons mesmo, né? E se você tiver uma certa distância de um material que emite radiação alfa, ela nem chega em você. Como eu disse, se ela se encontrar entre a fonte e você com átomos de ar, com átomos dos gases que formam o ar, ela já rouba elétrons ali mesmo e segue o caminho dela, tá certo? Então ela tem baixa capacidade de penetrar nos materiais. A radiação beta já tem uma capacidade um pouco maior. Se ela bater na sua pele, ela já atravessa a sua pele, ela consegue penetrar 2 centímetros no nosso corpo, tá certo?
aí nesse meio de caminho, ela é um elétron, né? Ela segue o caminho dela, vai interagindo com as moléculas, com outros elétrons, formando radicais livres, né? E segue a vida dela, né? Já os raios gama, o raio gama tem alto poder de penetração. Para segurar o raio gama, só chumbo, né? Só a partir de 5 centímetros de chumbo, porque senão, meu amigo, você não segura os raios gama. Ele atravessa você com facilidade, atravessa a mim com facilidade. Então são raios mais potentes do que raio-x, por exemplo, muito mais do que micro-ondas, né? Então é o tipo de radiação mais, digamos assim, mais energético que existe, tá certo? Então estas são os três tipos de radiação, tá bom? Bom, uma outra coisa que as radiações fazem e que o efeito sobre a matéria é bastante importante é uma coisa chamada ionização. O que é ionizar? Nós já estudamos, né? E sabemos que um átomo pode ganhar ou perder elétron. Quando ele ganha ou perde elétron, ele se transforma num íon. Se ele perder um elétron, ele se transforma num íon positivo, chamado cátion. Se ele receber um elétron, ele se transforma num íon negativo, chamado ânion. Ok? Muito bem. Então, o que é ionização? Nada mais é do que formar um íon. Então, as radiações, elas têm uma capacidade de arrancar elétrons dos átomos. Todas elas têm a capacidade de ionizar, tá certo? Então, aqui está sendo esquematizado uma ionização. Imagine que este azulzinho aqui é uma radiação, alfa, beta ou um raio gama, né? Então, e aqui tem um átomo, né? Tem um átomo, os seus elétrons aqui, modelo de Rutherford, aqui, bacaninha, modelo de Niels Bohr, né? Os elétrons girando aqui nas suas órbitas, né? Belezinha, tudo tranquilo e calmo. Só que lá vem uma radiação, aqui ó, azul. E essa radiação, por exemplo, se ela for a radiação alfa, ela vai viajar a 5% da velocidade da luz. Não é pouca coisa. E a radiação, imagine que isso aqui é radiação alfa, que é louca por elétron. Você se lembra que radiação alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons. Os nêutrons, coitados, são nada, né? Neutro, o nome já diz, neutro, imagine só. Então a radiação alfa é louca por elétrons. Então a radiação alfa, se ela vier e encontrar um elétron, ela não só arranca o elétron, ela arranca o elétron e fica com ele para ela. Ela gosta de elétron. Nesse caso aqui a gente pode até dizer, não é uma radiação alfa, né? Porque se fosse radiação alfa, grudava o elétron e ficava com ele para ela. Pode até ser que seja uma alfa e que ela saia aqui, ó, e vai encontrar ele aqui e grude ele. Pode até ser, tá bom? Beleza, então olha lá. Lá vem a radiação, bate no elétron e arranca o elétron, tá? Este átomo aqui, ao perder este elétron, se transforma num íon. Este fenômeno é chamado de ionização. Todas as radiações têm capacidade de ionizar, né? Tem a capacidade de arrancar elétrons de átomos. E se isso acontece dentro do nosso corpo, um elétron arrancado de um átomo nosso muda a substância, muda as propriedades da substância, né? Se era um átomo, passou a ser um íon. E este íon tem características diferentes do átomo. Então, ionizar altera as substâncias, ok? Altera as propriedades das substâncias. Então, aqui tem assim, ó, o poder de ionização da radiação alfa é maior do que da radiação beta. E o da radiação beta é maior do que da radiação gama. Então, quem tem maior poder de ionização é alfa, depois o beta e depois o gama, ok? Então, terminando aqui, as propriedades estão resumidas nesta tabela, tá bom? Então, olha lá, radiação alfa, beta e gama, velocidade da alfa, 5% da velocidade da luz. É uma velocidade razoável, hein? 5% da velocidade da luz. Então, ela sai de dentro do núcleo do átomo com 5% de C. C é a velocidade da luz, ok? Beta, 95% da velocidade da luz. Então, beta, não se esqueça, é um elétron, né? O elétron, ele viaja numa velocidade 95% da velocidade da luz.
nada que tenha matéria atinge a velocidade da luz. Como o elétron tem matéria, embora seja bem pouquinho, ele não consegue atingir a velocidade da luz, tá certo? Então, olha, 95%. E gama, que é energia, é onda eletromagnética, viaja na velocidade da luz, tá bom? Então, 100% de C. Poder de penetração alfa é bem pequeno, não atravessa nem a nossa pele. Beta é médio, eu expliquei para você. Radiação beta consegue penetrar até 2 centímetros na nossa pele, né? Então, não é pouca coisa. E gama tem alto poder de penetração, né? Atravessa parede, atravessa você, só o chumbo para segurar ela, e tem que ser acima de 5 centímetros, tá bom? Poder de ionização, estava no slide anterior. Alfa é alto poder de ionização da alfa, beta é médio e gama é pequeno, tá bom? Dano ao ser humano, alfa pequeno, porque, como eu disse, ela, dependendo de onde está a fonte de radiação alfa, se tiver a atmosfera entre você e a fonte, ela nem chega em você, porque a radiação alfa, ela interage com a matéria e rouba elétron e ela se transforma em átomo de hélio, né? Agora, se a radiação alfa for disparada dentro de você, aí você está lascado, né? Ou seja, se você ingerir uma substância alfa emissora, aí você está lascado, porque dentro de você, aí ela faz um estrago feio, porque o poder de ionização dela é alto, tá bom? Mas fora ela não tem grandes poderes, tá bom? Beta, no corpo humano, ela tem um poder médio, são elétrons, né? Então receber feixe de elétrons pode causar aí sérios problemas de saúde, porque ele forma radicais livres e o poder de ionização dele também é médio, né? Já a radiação gama tem um alto efeito sobre o corpo da gente, porque atravessa o corpo humano, pode romper estruturas como o próprio DNA, causando mutações, levando ao câncer, né? Então a radiação gama é uma radiação muito perigosa para o ser humano, tá certo? Muito bem. Na próxima aula nós vamos verificar o seguinte, mas tá, eu ainda não entendi. Vi que ele emite 3 tipos de radiação, alfa, beta e gama, mas por que os átomos são radioativos? Na próxima aula nós vamos estudar isso, ok? Até o próximo vídeo, não perca, até mais.